Separação sem culpa, quando ele me disse que esse era o tema da palestra, eu comecei a imaginar várias coisas, né? Porque a gente geralmente vê um processo e fica pensando, e tenta dizer quem é que fez, por que aconteceu aquilo, daí através disso discutir uma guarda, né, de um filho. Não, ele é o culpado, ele não agiu corretamente, ele não tem, de repente, caráter, idoneidade moral. Pode acontecer uma série de coisas. Mas eu quero, antes de mais nada, agradecer vocês, fazer alguns recados que o certificado é entregue no final, vale como atividade complementar. Agradecer a minha irmã e a minha mãe, que estão aqui, o Sadi também no som. E vamos fazer o sorteio do livro, sessão de autógrafos no final. Professor, muito obrigada, viu? E agora eu passo a palavra de imediato e depois nós passamos para as perguntas. Bom, muito bem. Boa noite, agradeço a presença de todos. Sei que ficar num shopping sentado, ao invés de poder olhar as lojas e as coisas que atraem, que estão fora daqui, mas que são produtos de consumo, então eu agradeço porque fico muito honrado pela presença de todos. Agradeço a Carmela, ela realmente tem um trabalho extraordinário com a atividade dela e o jornal O Estado de Direito, que hoje, sem sombra de dúvida, né, é uma referência em termos de publicação jurídica, e o tempo de divulgação do trabalho dela é tão recente e tão elevado. Assim, está de parabéns, eu sou um fã incondicional do trabalho que ela realiza. Eu também não quero tomar aqui o tempo todo de vocês, espero que me escutem aqui, mas eu, se possível, até vou falando, e se for difícil por causa do microfone, me avisem, porque às vezes eu vou baixando a mão aqui. Então, o tema é a separação judicial e a separação sem culpa, né? E isso é um tema que tem rendido de longo tempo, porque a gente se criou e viu os nossos pais falarem em separações, e eu diria até mais do que isso, né? Esses dias estava falando com um advogado, sempre quando a gente anda por aí e trabalha com direito, a gente verifica que as experiências dos outros, né, são muito importantes, porque vão formando a nossa história. Então eu estava esses dias conversando com um advogado, já de mais tempo, de mais idade, e aí ele me disse o seguinte: olha, vê só, hoje em dia, né, as separações já não são sem culpa. Antigamente as mulheres não trabalhavam porque não era de praxe que elas trabalhassem, elas tinham atividades de dona de casa, os regimes de bem são de comunhão universal, quer dizer, é uma série de mudanças que se verificam de pouco tempo para cá. E acrescento nesta informação, né, de todas essas mudanças, também essa questão da culpa, do direito brasileiro, do direito de família, que sempre exigiu de cada um de nós a demonstração incondicional de que é preciso provar que o outro foi culpado pela separação, e isso se estabelecia muito claramente um campeonato de culpas, porque sempre era... E era importante que, se eu não estivesse no processo seguro, calcado de um fato que gerasse a culpabilidade do outro, com certeza eu perderia o processo. Aliás, eu diria mais do que isso. No meu tempo ainda, quando eu me formei, eu estou fechando 30 anos de formado, não era possível que alguém quisesse se estabelecer como advogado, sendo um advogado especialista em direito de família, porque não existia direito de família, a especialidade do direito de família. Era uma atividade de pouca probabilidade de sucesso, de produção de trabalho. Não se podia pensar em especialidade do direito de família, ao contrário de hoje, que pelo que se vê, é uma atividade que está cada vez mais especializada. E por que eu digo isso? Porque antigamente era muito raro se conseguir alcançar um processo de separação. E a experiência que eu tive ainda profissionalmente, logo que iniciei a trabalhar, é que as pessoas não se separavam, ou se separavam em dois momentos muito distintos. Ou se separava quem casava e não tinha tido filhos, e a decepção do fim do casamento era imediata, ou se separava, ainda que decepcionada a pessoa do seu casamento, mas que, em tendo filhos, só acabava se separando lá quando esses filhos atingissem o fim
do curso universitário, estavam criados, então ela dizia, a mulher, em regra, que tinha atingido a sua função, a sua finalidade, a sua função de mãe, que então estava agora sim livre para poder se separar, mas ficava o tempo todo casado. E isto era uma característica muito clara, porque a nossa cultura toda sempre foi voltada para a ideia de que o casamento era vitalício, o casamento era para toda a vida, não se falava em lei do divórcio, sequer se cogitava, sabem todos vocês, da luta, ela não é tão antiga assim, é de 77, pouco mais de 22 anos, acho que se não estou enganado, de lá para cá, de 21 anos, perdão, da lei do divórcio, e a lei do divórcio, então, teve uma mudança radical no direito de família, na interpretação do direito de família, ao contrário, então, daquele período que eu falava, porque eu falo de 30 anos, então 10 anos antes da lei do divórcio, e os 22 ou 21 anos que se passaram da lei do divórcio para cá, e depois uma outra situação, que é a Constituição Federal, ou seja, surgiu na legislação brasileira uma série de situações que fizeram com que nós estivéssemos hoje dentro de uma nova realidade, de uma outra realidade, que faz até com que nós repensemos. Olha, ainda hoje, em 2008, nós estamos falando em culpa, no processo de separação. Vejam como nós não somos modernos no trato do nosso direito de família. Vejam vocês como nós somos antigos, como nós somos atrasados em relação ao direito de família. Eu, que lá, já disse para vocês, me formei em 78 e quando ingressei na faculdade em 74, me deram para estudo, não o Código Civil de 1916 para estudar direito de família, me deram o antigo projeto de lei 634B, que era o projeto de lei que resultou em 2002 no Código Civil atual, esse que está em vigor. Então, vejam, em 74 me deram o projeto desse Código Civil, que ficou 27 anos ou 25 anos tramitando, que diziam dormitando no Congresso, para chegar então à edição do Código Civil de 2002. E o que aconteceu de 77, com a lei do divórcio, em 88, com a Constituição Federal, que fez com que nós tivéssemos uma outra visão, não mais aquela que falei, de que ninguém se separava, de que as culpas eram condição sine qua non do processo de separação. O que aconteceu nesses 10, 20 anos com a lei do divórcio, com a Constituição Federal, que o nosso código dormitou realmente, que ele não percebeu que um outro mundo está à nossa volta, que as pessoas hoje devem privilegiar a dignidade da pessoa humana, que é o que consta lá da Constituição de 88, então nós estamos com 20 anos ou menos de 20 anos em defasagem, porque o Código Civil, repassou para todos nós a ideia de que não se faz processo de separação se efetivamente eu não puder provar a culpa do meu cônjuge, ou se eu não puder demonstrar que um foi mais culpado, porque na verdade era isso que se fazia, né? Porque nós estávamos nos processos litigiosos tentando provar de quem era a última culpa, ou qual era a culpa mais recente, né? Como eu chamei antes, um campeonato de culpas. Então esta era a disputa, valiam as culpas mais recentes, às vezes valiam as culpas forjadas, as culpas criadas. Todas essas situações eram inevitáveis, ninguém se separava sem traumatizar, né, a sua relação, o fim da sua relação. Os processos eram sempre um drama, né, para as pessoas. Se existia ainda um resquício de amizade, se existia um resquício de respeito, esse resquício acabava então, né, se desfazendo, se diluindo, porque as pessoas, pelo pouco que ainda sobrava de respeito e de dignidade entre elas, acabava, né, sucumbido pela questão da culpa. E isso também eu posso contar aqui como experiência pessoal, é que estas questões todas, e são várias, eu até vou usar alguns exemplos para retratar o que eu quero dizer, mas eu tenho situações, né, que eu quero informar para vocês e que foram a demonstração da maior inutilidade que esse legislador de 74 até 2000, enquanto estava tramitando, a maior inutilidade foi manter a discussão da culpa nos processos judiciais. Por que isso? Porque nós, nesses anos todos, verificamos que, ao contrário dos alemães, que desde 1950 não discutem a culpa, são 52 anos, contando do Código Civil de 2002, os alemães desde 50 não discutiam culpa. E nós que tivemos essa oportunidade, que tivemos a lei do divórcio, que tivemos a Constituição Federal, que tínhamos ali nas experiências dos tribunais uma situação de afastamento, de abstração da discussão da culpa, nada disso parece que passou na percepção do legislador e ele retornou ao Código com toda essa discussão da culpa. E culpa de quem? Alguém já disse, olha, todo mundo é culpado pela separação, não existe um só culpado. Se eu não tive culpa nenhuma, se realmente eu sou o mais inocente de todos os cônjuges, não fiz absolutamente nada, no mínimo eu sou culpado por ter escolhido mal.